Vamos aí para a primeira questão. Vocês marcaram que letra? A primeira? Letra B. Letra B. Eita, salada de fruta. De acordo com o texto, pode-se inferir. Lembrando, mais uma vez, que a banca e Decam pede os detalhes. Pequenos detalhes, como diria Roberto Carlos, de nós dois. 1. O número de crianças e adolescentes que desenvolveram o ódio político no Brasil aumentou em mais de 2 fatores? Sim. Se foi basicamente 2, pode-se inferir que hajam mais. Tá certinho a 1. Eu não botei por causa desses dois aí. Mas. Em mais de 2 fatores. Colocou em basicamente mais de 2 fatores. Tá certinho. Ou seja, pelo menos 3. Né? Que é mais do que 2. Oi? Eu botei um mais, né? 2. A falsa dicotomia de que exista um lado essencialmente bom foi tirado. Muda total sentido. Um lado bom, essencialmente bom, que é muito bom, é praticamente bom. Então altera o sentido. E você viu aí que ele generalizou entre crianças e adolescentes no Brasil. Se eu tiro, eu generalizo o termo. Então o item 2 está errado. Não é no mundo, é só no Brasil que acontece esse fenômeno. Pelo menos dessa forma, né? Terceira, a falsa dicotomia de que existe um lado essencialmente bom e outro mal, associada à divulgação em massa de notícias falsas, leva ao crescimento de ódio nas crianças? Está errado. Não é porque uma é associada à outra que gera o problema. Se eu dissesse para você o seguinte, olha só, fumar causa problema de saúde? Sim. Fumar associado ao álcool causa problema de saúde? Causa. Mas ele não precisaria estar associado a quê? Ao álcool para causar um problema. Então essa expressão associado a é que gerou o problema. Então ele muda o sentido, ele causa uma dependência. Somente se a primeira tiver ligada à segunda é que vai causar esse problema. 3 errada. O significativo aumento de ódio. Onde foi que se diz que o aumento foi significativo? No texto está dizendo que apenas foi o quê? O aumento. Significativo quer dizer expressivo, que se consiga ver. Só a 1 está correto. Quem acertou? Eita. A. Letra A. Só a primeira está correta. 2. Estão com medo de dizer a 2? Agora eu estou no campo da afirmação. Assim como crianças e adolescentes estão expostos a... Se apenas a afirmativa 1 estiver correta. Apenas assim como crianças e adolescentes estão expostos a desenvolver o ódio político no Brasil, também podem desenvolver outros tipos, tais como a intolerância religiosa. Eu sei que isso aí é possível, só que o texto não afirma nada de intolerância religiosa, está errado. Coloca aí, extrapola o sentido do texto. Segundo o texto no Brasil, o comportamento inadequado de criança... Ei, onde foi que se disse ali no texto que o comportamento é inadequado? Mas professor, você não concorda que... Eu concordo que é inadequado, mas o texto não fala sobre isso. Ah, professor, mas eu posso inferir? Posso. Só que o texto está pedindo o que é a questão? Afirmar. Eu estou no campo da afirmação, então está errada. Orientação familiar e escola poderiam reduzir, em tese, o crescimento do ódio político no Brasil entre crianças e adolescentes? Concordo plenamente. Só que o texto não fala. Você tem que tomar cuidado para você não causar coautoria com o texto. Você é um parceiro, então você está colaborando com o texto. Errada. A escolha no texto dos fatores relacionados ao crescimento do ódio no Brasil entre crianças e adolescentes não é suficientemente concreta para associá-los aos dados expostos? Cara, pensa o seguinte, se eu estou falando de um problema, ódio político no Brasil, sei que existem vários fatores e eu escolho 2. Esses 2 não são suficientemente concretos para associar. Que conversa é essa? Claro que são. Então o item está o quê? Errado. Está dizendo que não são suficientes. Não, são mais que suficientes. Letra B de bola. Quem acertou essa?
Ah, tivemos mais acerto. Gente, o que é que a gente consegue perceber em relação da IDECAM e em texto? As duas questões, só são duas de texto, graças a Deus. O que é que você precisa? Fala. Detalhe, fala. Detalhe. É uma questão de detalhe. Volte ao texto, olhe os mínimos detalhes. Lembre-se que mínimo e detalhes é redundante, viu? Porque detalhe já é mínimo. Terceira. Eita, menino, tomara que você não erre essa. O texto se classifica, eu também acho, eminentemente, porque eu vi tua resposta, eminentemente como... Marcaram que letra, a terceira? É D de dado. Esse texto é expositivo e informativo. Olha só, esse texto em algum momento mostrou uma opinião? Não. Ele é estático, ele é parado, ele só mostra de forma científica que existem dois fatores. Ele é totalmente informativo e expositivo, gente. Letra D de dado. Quem foi que acertou? Que bom. Vocês puseram o quê? Letra E, foi? Cadê os argumentos cristãos? Não tem. Não é um argumento, é uma exposição de fatos. Ele pegou o fato e disse, isso por si só é um ato violento. Não é opinião, é fato. Porque a violência não é só agressão física. Se eu chegar aqui e te disser coisas ruins para você, isso não é, criminalmente, não é já um ato tipificado? Não é? Qual é não sabe a lei, sabe? Alguém sabe? Se eu agredir você verbalmente, qual é a tipificação criminal? Injúria. Pronto, ó, já está no crime. Então, por si só, então é um fato, não é uma opinião mais. Ele já constitui um ato violento. Não porque a agressão... Ele está falando sobre a agressão verbal, que já é um ato violento. A agressão verbal, criminalmente, já é típica, é crime. Então, não é só opinião, é um fato. Você me agredir verbalmente já é um fato. Tem 2/4? Ó. Desculpa aí. Então vai 4 e 4. 4 primeiro e 4 2. A expressão naquele público, o demonstrativo grifado no período acima, desempenha um papel o quê? Anafórico. Ele se refere a crianças e adolescentes. Letra B. B. Quarta, 2. Dicotomia tem a ver com o quê? Divisão. Ah, quem foi que acertou? Ó, Armiora aparecendo. Parece que vocês são melhores na gramática, né? Do que na interpretação, né? Quinta. As falas e os discursos ameaçadores. Ei, aqui na lousa. Artigo. Ele está pedindo. Olha o que está pedindo. Formado. Peraí. Atente-se ao segmento. Assinale a alternativa que apresenta a representação simbólica correta de acordo com a lógica morfológica. Então eu vou ter que classificar. A é artigo fala. Substantivo e. Conjunção os. Artigo, discurso. Substantivo ameaçador. Adjetivo, 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 conjunção e adjetivo. Quando eu vi essa questão, eu disse, que maravilha, cara. Sabe por que eu fiquei feliz? Porque eu vi vários padrões. Eu tenho o que aqui? Adjetivo, adjetivo, adjetivo e adjetivo. Ou seja, o mesmo valor que eu der para esse será para os outros. Então fica fácil de você encontrar um parâmetro. 4-1, 4-2. Não, mas Marco, foi erro de digitação. Vejamos. O que é que na letra A, vamos fazer aqui um por um. Letra A, vocês estão com pressa? Não. Ó, falta 5 minutos, eu vou terminar, viu? O que é que ele colocou pro artigo? X. Fala, ele colocou o quê? Um B. A conjunção, ele colocou o quê? Mais. E depois o artigo, ele colocou o quê? Y. Já quebrou. Você consegue perceber que a letra A não pode ser porque quebrou o padrão? O que ele disse para o artigo? X. E o que foi que ele disse para o outro artigo? Y. Então não faz sentido.
Vou para a letra B. O que é que ele diz que é o artigo? B. O que é que ele diz que é para o substantivo? Conjunção. Mais, que é a conjunção. Artigo já apareceu, não já? Obrigatoriamente tem que ser o que aqui? Tá dando certo? Depois do B, tem um substantivo que vai ser o que? X. O que foi que ele deu para o adjetivo? Y, conjunção, mais, depois, Y. Letra B. Vamos para fazer a letra E, pro colega? Vamos lá. Faltou? Pronto. Faltou, não foi? Do adjetivo. Foi, botou tudo. Classificou artigo e adjetivo como sendo iguais, né? Quem foi que acertou? Eu quero ver felicidade de você postando no story de vocês e me marcando na questão da IDECAN e acertando, pelo amor de Deus. Só se acertar. Se errar, nada. E lembrando, gente, tá, dica, é sério. É encantador ver uma questão dessa na prova, mas você só vai fazer depois que você terminar a prova de português todinha. Passou mais de 2 minutos nela e ainda tá com dúvida, coloca aquela resposta provável, marque só um pinguinho lá e vá para as específicas. Não enfrenta o cão, senão você perde tempo. Coloque lá só como provável. Próxima. Sexta. O número de crianças e adolescentes, os quais. Não ouvi, é o quê? Os quais. Fala de novo. Se dá para trocar por os quais, eu tenho o quê? Pronome relativo. Pronome relativo inicia a oração subordinada adjetiva. Sem vírgula é o quê? Restritiva. Qual é o gabarito? B de bola. B de bola. Ela é restritiva porque ela não tem vírgula. O número. O artigo. Número vai ser o quê? O substantivo. Muita gente pode pensar que isso é um numeral, mas a palavra número é um substantivo. É o número, substantivo. Cadê a outra? Me perdi. Criança, substantivo. O adolescente, substantivo. Ódio, substantivo. Brasil, substantivo. Tudo substantivo C. Que merda. 8, marcaram que letra? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esse de baixo é da letra D. Foi da diagramação. Que droga, não foi? É porque foi a D. Mas perceba que já tem um ponto final nesse substantivo. É lá da letra D que desceu na diagramação. Foi um erro de diagramação do texto. Qual vocês marcaram na 8? Autoescola, tá certo? Porque o auto-o de escola é diferente do E que inicia a próxima letra. Então ele quer uma que seja o quê? Errado. A palavra auto termina com o quê? E a próxima começa com o quê? Com R. São diferentes? Então eu junto e duplico quando for R ou S. Então regulatório. Então a letra A está certa. Ele quer a errada. B. Micro-ônibus. Micro termina com qual letra? O. A próxima começa com o quê? Então tá certo. Iguais se separam, diferentes se juntam. Micro-ônibus é? A letra C. Antirrábica. Anti termina com o quê? I. A próxima letra é o quê? R. Deve se juntar e duplicar. Rábica. Tá escrito assim? Então, letra C. Anti-inflamatório. Por que é separado o anti-inflamatório? Diferentes se separam. E mini saia, por que tá junto?
Iguais se separam, diferentes se juntam, Mini ficou como? Mini termina com o quê? E a próxima começa com S. Junta e duplica. Certinho. Quem foi que acertou essa aí? Assinale a alternativa em que a palavra tenha sido formada por derivação regressiva. Tá de boa, não tá, gente? Qual é o gabarito? Óbvio que letra A. Ódio vem do verbo odiar e reduziu de tamanho. Número vem de quê? Número é um substantivo. É primitiva a palavra. Pode colocar aí. Olha, você pode pensar o seguinte: a palavra número veio do numeral. Veio não, gente. Número. Olha, as 10 classes gramaticais são todas elas substantivos. Número. Vamos aí, porque o picolé de morango aqui já chegou. Deixa eu terminar aqui. 10. Qual é aquela que não tem a função adjetivo? Político é adjetivo de ódio. 2 complementa fatores, correto? C. 1 é artigo, sempre vai ser função adjetiva. Olha só, vocês marcaram o quê? Deu um lado essencialmente bom e outro lado essencialmente mal. A palavra lado está escondida aí. Ele tem uma função adjetiva aí. É letra E mesmo, gabarito. 12. A invenção do cientista. Do cientista completa invenção, certo? Pulei a 11, perdão. O número de criança. Número. Gente, olha só. Eu não estou com pressa não, viu? Espera eu terminar aqui, viu? Já terminou a aula, mas espera aí. A palavra número é uma classe gramatical. É uma noção. Coloca aí do lado aí, grifa a palavra número e coloca assim, noção. Juntamente com essa noção, você vai colocar outros que expressem noção. São todos concretos. Bote uma vírgula aí, por gentileza. Altura, vírgula. Largura, vírgula. Brisa, vírgula. Brisa, não é brisa net, não é brisa de vento. Vírgula, vento, bote aí. Eu tenho uma noção de tempo aí e tenho noções métricas. Comprimento, largura, número. Tipo, o número do seu pé. Esse número é uma noção. Essas noções são consideradas pela gramática substantivos concretos. Oi? Vento, chuva, ar. São noções. E não tudo isso é substantivo o quê? Quando é noção? Fala, gente, concreto. O problema aí de você saber essa questão é saber se é uma coisa mais interior, saber se é concreto ou abstrato. Se eu considero que número é concreto, de criança vai ser o quê? Adjunto adnominal. A divulgação de notícias falsas. De notícias falsas completa a divulgação. Pergunto, a notícia falsa divulgou ou foi divulgada? Complemento. Então eu tenho adjunto e complemento. Qual é o gabarito? Letra A. Boa, boy. 12. A invenção do cientista. Do cientista completa invenção, que é um substantivo concreto ou abstrato? É concreto. Pensa aí comigo, nesse caso, pensa aí comigo, a invenção dele pode ser um produto, um pneu, uma roda, um Fusca. Pode ser qualquer coisa. É concreto. Mesmo se eu considerasse isso aí também abstrato, daria no mesmo, porque ele seria agente, o cientista inventou. É adjunto adnominal, gente, aí, letra C. E essa 13? Eu mandei isso aqui, eu coloquei nos meus stories, mas ela é bem boa. Isso ali, vai já, viu? Vamos acompanhar comigo aí a leitura da 13. São é o quê? Vamos me dizendo rápido. Verbo. Depois eu tenho o quê? Numeral. Depois eu tenho o quê? Substantivo. Depois preposição. Depois substantivo. Depois
Compulsório é adjetivo, imediato é adjetivo. Se você tiver com dúvida de imediato aí, é só passar para o plural. Vamos passar para o plural aí? Ficaria como? Notificações compulsórias imediatas. Perceba que imediato foi para o plural. Se fosse advérbio, não iria. Então, tem 2 adjetivos aqui. Por que isso aqui é bom para mim na hora de raciocínio? Porque elas vão ter que ser o código? Iguais. Adjetivo, adjetivo, o que é que eu tenho mais? Ou seja, que é uma conjunção. Ou seja, os 2 juntos, não é separado não. O que é que eu tenho mais? 2, numeral, evento, substantivo e depois adjetivo. Você viu, bicho, eu fiquei doido aqui porque são 11 termos e tem 22. Aí eu disse, contei. Sabe o que foi que eu pensei? Em quebrar. Eu pensei primeiro, eu vou contar quantas sílabas tem nessas palavras, que era a única coisa. Fui contar em sílaba, deu 47. Eu disse, não é sílaba. Aí eu observei um parâmetro. Qual foi o parâmetro que você observou? Dobrou. Essa cachorra dos infernos dobrou. Ela dobrou. O meu juiz já não tá bom. Ela dobra. Pelo amor de Cristo, é esse decano. Não é tu não, mulher. Tu tá que nem um picolé hoje de morango. Olha, então vamos aí. São. Eu representei com PP. Tem outro verbo aqui? Tem outro verbo aqui? Não. Portanto, não vai aparecer o PP de novo. Beleza? O que é que eu tenho depois? 2, que é um numeral. O que foi um numeral? CC. Tem numeral de novo aqui, não tem? Aqui, vê se dá certo. A antepenúltima, vê aí se é um CC. É. Percebeu? Substantivo, foi o quê? XX, e depois XX e XX. Pode olhar lá no final que tá igualzinho. Depois eu tenho o que? Preposição. Preposição foi o quê? Este símbolo, que eu não sei como é o nome disso aqui. Alguém sabe? Ponteiro? É? Vamos dizer, razão. A preposição foi razão, é substantivo. E o adjetivo foi o quê? YY, outro adjetivo, YY. Aparece aqui adjetivo de novo, o quê? YY. Tá dando certo aí. A preposição e a conjunção foi o quê? Maior que. Letra A. Letra A é o gabarito. Alguém acertou? Eu vi o pessoal do grupo me mandando. Equivalência e transformação de estruturas.